Bem, acho que vocês já devem conhecer o desenho chamado de O Incrível Mundo de Gumball, um desenho bem recente do Cartoon Network. Sendo do Cartoon Network, você não espera um desenho com temas muito adultos, como são South Park, Family Guy e os Simpsons. Bem, esse é o novo Gumball. Acontece que antes de o programa ficar assim, o criador do desenho, Ben Bakelet, imaginava roteiros bem próximos ao dos desenhos citados acima. Antes de lançarem o piloto, o criador do desenho e a equipe reunida por ele para produzir os primeiros episódios já haviam escrito diversos storyboards. São esses os tais episódios perdidos. Nada mais do que exemplares de um incrível mundo de Gumball que, por razões que desconheço, nunca chegou à TV, dando espaço a uma versão mais familiar do desenho. Mas o que tem a ver com isso? Um amigo meu integrava essa equipe de edição. Na verdade, o nome dele era Paulo. Mas na hora de pronunciar esse termo, todos da equipe, por não estarem acostumados ao português, o chamavam de Paulo, que ele acabou adotando como nome artístico. Como éramos bem próximos, como amigos, se lhe ocorreu alguma dúvida em sua cabeça, ele me confiou exemplares dos storyboards que ele e a equipe produziram. Ele me disse que era só o que tinham feito sobre os episódios. Agora, se um vídeo de verdade chegou a ser produzido, isso eu não sei. Ele disse que não, mas ele não é conhecido como Honesto Paulo. De qualquer forma, tudo que eu tenho são os storyboards, mas eu garanti a ele que não botaria nenhuma foto deles na internet. Se quiser acreditar que isso é uma desculpa das piores, o direito é todo seu, mas como não garanti nada sobre transcrever suas histórias, o episódio começa com os Waresins, a família principal do programa, andando de carro por uma floresta à noite. Não havia qualquer sinal de civilização por perto, exceto, lógico, a estrada em que eles estavam dirigindo. Não havia nenhum carro a mais passando pela estrada. Eis que descobrimos o porquê de eles estarem ali. Richard, o coelho rosado e gigante, havia seguido as indicações de um mapa astral achando que fosse o mapa da estrada. Há uso de humor nos episódios. Antes que perguntem, sim, Richard é tão idiota quanto Homer Simpson. Depois dessa, talvez seja ainda mais estúpido. Os Waresins, oficialmente perdidos na floresta, não sabem o que fazer, até Nicole sugerir procurar uma cidade onde possam passar a noite, que todos concordam ser o melhor a se fazer, todos exceto Darwin, que sugeriu trocar de pai. Outro momento de humor, mas aí você já vê a diferença. No desenho da TV, Darwin é um bom rapaz. Ele nunca, por mais anta que fosse, diria algo do tipo. Continuando a viagem, a família logo avista um sinal de civilização ao longe. Uma pequena cidade, dessas cidades do interior americanas. Apenas casas, nenhuma estrutura que tivesse mais de 2 andares. Caminhando um pouco pela cidade, minúscula por sinal, para se ter uma ideia do tamanho dela. Imagine uma cidade do tamanho de South Park. Eles encontram uma pousada para passar a noite, ou as noites, já que aquele povoado parecia estar a quilômetros de qualquer outra cidade. Ao entrarem na pousada, eles se deparam com a atendente, uma senhora idosa. Mas o que mais me chamou a atenção, ela era uma humana. Em todos os episódios de O Incrível Mundo de Gumball, a gente se depara com bananas falantes, gatos falantes, frutas falantes, tem até um amendoim com pernas falante, para você ter uma ideia. Mas a coisa mais próxima de um ser humano era uma personagem que era um queixo virado de ponta cabeça, filmado em live action. Nicole, logo após conseguir um quarto para toda a família, conta a história que a família passou e pergunta se ela pode ajudar. A velhinha disse que seria difícil arranjar ajuda. Não é costume eles receberem visitantes por ali. Gumball, o personagem central, pergunta então por que ela havia aberto uma pousada, se nunca recebia turistas por lá. Antes que ela pudesse responder, Richard interrompe, dizendo que havia visto alguém na janela da pousada, que fica bem ao lado da porta de entrada. A velhinha diz que não era ninguém, e mostra a família o quarto deles, com uma única cama de casal, sendo que há 5 pessoas, e Richard sozinho já ocupava meia cama. A atendente disse que era o único quarto que eles poderiam alugar. Por quê?
Era o único quarto da pensão, sem alternativas. Eles decidem ficar por ali. Nesse momento, Anais, a coelhinha pequena, espirra. A atendente se aproxima dela, falando feito um macaco. Como você faz quando vai falar com o filho recém-nascido de seu irmão, perguntando se alguém não estaria gripado? Gumball, o único que sobrou, diz que não é uma gripe, e sim uma doença cujo nome não consigo me lembrar agora. Aparentemente, essa doença não tinha nada demais, mas ao ouvir qual era o problema com Anais, a atendente parece ter ficado bastante assustada, forçando um sorriso de que estava tudo bem. Ela pergunta se eles não querem comer alguma coisa. Depois de horas na estrada, todos vão ao restaurante, exceto Anais, que estava muito cansada e prefere ficar por lá. Na saída do quarto, a atendente pisa em cima de um tecido e pergunta o que é. Darwin fala que é o pijama da Anais, causando certo estranhamento na velha, visto que, segundo ela, até um preservativo tinha mais tecido que aquilo. Com Anais dormindo e eventualmente espirrando no quarto, o restante da família desce até o saguão. Na verdade, o restaurante ficava no mesmo lugar do balcão de atendimentos e da porta principal, e era bem pequeno, diga-se de passagem. Na verdade, toda a pousada era tão minúscula que até a Barbie sofreria de claustrofobia vivendo lá. Logo a velha chega com o prato do dia, a qual ela batizou de sopa surpresa. A cara não era das melhores, e houve certa relutância de todos em comer a sopa e ver que surpresa ela trazia, até que Richard finalmente toma uma colherada e prova a sopa. Logo, todos acabam tomando e gostando do sabor, até que, de repente, todos caem de sono. Enquanto isso, no quarto, Anais continua dormindo, quando ouve um barulho estranho. Ao se levantar, bem ali no meio do quarto, bem mal iluminado pela única janela dele, ela vê uma figura um tanto quanto difícil de se descrever. Era como se fosse uma pessoa normal, coberta por um manto preto, mas com bizarros olhos brancos. Obviamente amedrontada demais para sequer pensar em gritar, ela só gritou quando sentiu a mão da coisa tocar em sua perna. O grito dela ecoou por toda a pousada, onde, no saguão, os usuários são acordados. Logo eles correm em direção ao quarto. A sombra, ao ouvir o barulho deles subindo apressadamente pela escada de madeira, salta pela janela, provavelmente o mesmo lugar por onde ela entrou. Ao entrarem no quarto, Anais conta o que tinha acontecido. Nicole acha que ela deve ter tido um pesadelo causado pela doença. Anais manda que olhem pela janela, mas tudo que se vê é uma rua vazia, nenhum sinal de um homem vestindo um manto preto. De qualquer forma, todos acham que ela precisa de um médico urgentemente. Eles procuram pela atendente, mas ela não foi encontrada em nenhum lugar da pousada. Eles decidem sair e procurar por conta própria pelo hospital. A essa hora, o desenho já parecia ter perdido o jeito cômico, se concentrando mais no lado sério da história. Eles procuram por toda a cidade, o que é um tanto fácil, visto que ela é minúscula. Gumball e Darwin acabam achando tal hospital, a maior estrutura da cidade, mas ainda assim também minúsculo. Eles resolvem entrar, mas eles se deparam com uma cena estranha. Apesar de todas as luzes estarem acesas, não há ninguém no saguão principal, nenhum médico, nenhum paciente, nenhum recepcionista. De repente, um doutor aparece no saguão. Gumball rapidamente pergunta o que houve com o hospital, e o médico fala que ele costuma ficar assim de vez em quando, visto que a cidade quase não tem moradores. Mesmo que isso não tenha sido uma resposta que tirou todas as dúvidas dele, ele leva Anais para lá de qualquer jeito. Afinal, mesmo sendo um hospital muito estranho, é o único hospital, ou a única instalação chamada de hospital na cidade. O médico observa Anais. A família toda já está lá, e diz que ela precisará ser internada por um dia, para evitar qualquer uma das inúmeras complicações que essa doença pode trazer, diz ele. Ele também garante a eles que ela ficará bem, pois eles têm todos os equipamentos que precisam para tratar da doença. Eles queriam passar a noite lá, ao lado de Anais, mas o doutor fala que infelizmente o hospital não tem instalação suficiente para suportar tanta gente. Basicamente, na sala onde Anais ficaria internada,
Só há espaço para o paciente e o doutor, mesmo todos concordando em, nesse caso, passar a noite no saguão. O médico diz que outras pessoas poderiam vir ao hospital, e seria antiético mantê-los ali. Com muito desconforto, os Warissins voltam para a pousada. Não havia muito mais o que fazer, pois Anais teria que ser tratada de alguma maneira. E já que era o único hospital da única cidade em provavelmente um raio de quilômetros de extensão, era o máximo que podia ser feito. De volta à pousada, a atendente continua desaparecida. Agora que Anais já está no hospital, eles têm mais tempo para procurar com mais atenção onde ela foi parar. Saguão. Nada. Quarto. Nada. Sótão. Nada. De repente Nicole a encontra no banheiro. Ela havia sido assassinada. Se por um lado, não era uma dessas cenas de assassinatos graficamente brutais típicos de episódios perdidos, também não era uma cena a ser mostrada em um programa assistido por crianças. Mas havia muito sangue, muito mesmo. Foi o suficiente para assustar os Warissins, aterrorizados. Eles voltam para o hospital para pegar Anais. Aquela cidade era um perigo para eles. Ao chegar no hospital, mesmo a cena de antes, luzes acesas, ar-condicionado ligado, sala vazia, sem nem se preocupar em chamar o doutor. Eles correm dentro do corredor que era apontado como sendo triagem. Finalmente eles chegam até a única sala de internação. A sala estava em condições precárias. Quer dizer, não havia rombos nas paredes, nem baratas andando pelo chão, como uma boa sala de hospital público do Brasil. Mas também não havia quase nenhum aparelho. Só havia aquele pedestal de metal onde se prende o soro fisiológico ou sangue. Mas em uma coisa o médico acertou. Só havia espaço para um paciente e um doutor naquela sala. Apenas o paciente. Caso este fosse Richard, extremamente nervosos, os Warissins começam a procurar freneticamente por todo o hospital. Richard ouve um barulho estranho vindo de trás de uma porta. Não havia nada escrito nela. Ao entrarem por ela, os quatro descem uma escada até onde parece ser o porão do hospital. Lá eles encontram uma cena: o doutor falecido no chão, em uma morte bem parecida à da velhinha. Também havia outro homem. Eu esqueci de mencionar. O doutor também era humano. Só tem humano nessa cidade. A princípio não se conhecia ele, mas uma certa indumentária que ele segurava na mão acusava que ele é quem tinha tentado raptar Anais. Mas o principal estava no centro do porão, deitada sobre uma espécie de maca, e presa a amarras, estava Anais, vestindo um desses aventais que pacientes usam. Sua boca estava amordaçada por um lenço, e ao redor dela se encontravam umas 3 pessoas. O roteiro não especificou, todas trajando os macacões utilizados por infectologistas. Um deles, provavelmente o líder. Eles estavam prontos a matar Anais, mas foram impedidos pelo susto que a entrada dos Warissins causou neles. Nicole, horrorizada, pergunta o que eles faziam. O líder conta que eles iriam matar Anais, porque ela apresentava uma doença contagiosa, a qual ninguém na cidade era imune. Na verdade, a biologia básica, ao longo do tempo, as pessoas vão se adaptando a doenças e passam a tais características à próxima geração. O mundo civilizado estava composto por pessoas que receberam essa característica de reconhecimento dessa doença específica e, embora ainda apresentassem sintomas, ela agiria muito mais branda. Só que falávamos do mundo civilizado, mundo com o qual aquela cidade evita contato há tempos. Portanto, aquela doença era letalíssima em seus habitantes, e com Anais carregando o vírus por aquela cidade, todas as pessoas estavam em risco. A melhor maneira seria matar qualquer um que mantivesse contato com Anais, sem nenhuma proteção. Era o caso da velhinha, do doutor que, na verdade, até sabia do plano de sequestrar Anais, mas aceitou morrer por sua cidade, e do sequestrador. Os carrascos estavam vestindo um macacão especial, portanto eles estavam limpos. Claro, não só Anais deveria morrer, como todos os Warissins. Nicole lembra a eles que estão sendo muito radicais e certamente irracionais. O líder mostra um álbum contendo fotos de todos os habitantes da cidade. Crianças estão entre eles. A doença de Anais poderia matar todos eles. Segundo o líder, a vida de uma pessoa não vale a vida de tantas outras. Na verdade, faz sentido.
Valia a pena salvar uma pessoa arriscando a vida de tantas outras. Com a morte de Anais, é garantida a segurança de toda uma cidade. Mas os Warecins ainda assim queriam salvá-la. Não foi necessariamente uma decisão egoísta. Você deixaria morrer sua filha de 4 anos para salvar pessoas que nem conhecem, portanto sem poder saber se são ou não honestas e merecedoras de tal atitude? Mas a sorte estava do lado deles, e contra os 3 aspirantes inquisidores. Um deles descobre que havia um buraco em seu macacão. Sua segurança foi violada. Agora ele era um possível infectado. Em meio a essa confusão, Nicole aproveita e imobiliza um dos médicos. Richard cai em cima do outro. Gumball e Darwin libertam Anais, e o outro médico simplesmente correu para fora do porão. Os Warecins fazem o mesmo. Eles vão até o carro deles, que ainda tinha combustível. Nem pegam as coisas dentro da pousada e dão no pé. Eventualmente eles chegam a uma cidade, de verdade dessa vez, animados pelo inferno finalmente ter acabado. E Anais está de volta com eles. Eles se abraçam. Temos uma família unida. De novo, Anais, porém, não deixa de se sentir mal por quase ter tirado a vida de uma cidade inteira. No entanto, Gumball lembra ela de que todas as pessoas com quem ela entrou em contato morreram, exceto o médico covarde. Mas Darwin garante que ele iria acabar consigo mesmo. Sabendo que estava infectado, ele faria a mesma coisa que o doutor que atendeu eles no hospital. Anais mais uma vez abraça sua família. E assim o episódio acaba. Os créditos passariam agora, mas havia uma anotação de uma cena que apareceria ao término dos créditos. Nesta cena, vemos a cidade. Muitas macas são vistas nas ruas, todas carregam pacientes agonizando. A câmera vai rodando pelo cenário, e além das macas, vemos também corpos sendo queimados, pessoas lamentando a morte de seus entes queridos. A cidade toda foi contaminada. Conclusão: culpa de Anais? Os Warecins foram egoístas. Eu não acho. Na minha opinião, a real culpa recai sobre os próprios habitantes da cidade, que acharam que podiam simplesmente se isolar do mundo. Eles se esquecem do mundo, mas o mundo não se esquece deles. Mas essa é apenas minha opinião. Creio que, como qualquer roteiro, é possível fazer interpretações diversas sobre esse episódio. Esse é apenas o primeiro episódio feito pela equipe de Ben Bucklet. Eu tenho outros roteiros aqui, e eventualmente irei postar no site. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.